Então, retornando ao oitavo ano, então, nós estamos na página 22, muito bem. Na página 22 ali, eu deixei o exercício 2 para vocês resolverem, ok? Nem vi se tem caneta aqui. Estão aqui as canetas. O preço Z, represente cada situação por uma equação. O preço Z reais de um lápis somado ao preço Y reais de uma borracha é 12. Né? Represente essa situação por uma equação. Tu não sabe o preço do lápis, tu não sabe o preço da borracha, mas tu representa os preços por um lápis, né? E outra borracha, e uma borracha, por exemplo, é 12. Preço Z reais somado ao preço Y reais de uma borracha. Então fica essa equação aqui com duas variáveis, Z mais Y igual a 12. Bom, olha, a diva está divando. Diva tem X figurinhas, tá? Tem uma quantidade de figurinhas que é desconhecida. E Reginaldo, Y figurinhas, tá? A diferença entre o triplo da quantidade de figurinhas de Diva e o dobro da quantidade de figurinhas de Reginaldo é 14. Então a gente precisa fazer, ó, triplo da quantidade de figurinhas de Diva. O triplo, isso aqui representa o triplo da quantidade de figurinhas de Diva, né? De Diva. Ó, Divô. Então, se tu tem X figurinhas para Diva, 3 vezes X é o triplo. E ele está dizendo que é a diferença, ou seja, a subtração entre o triplo e o dobro da quantidade das figurinhas de Reginaldo. Tá? O dobro das figurinhas de Reginaldo é 2Y e essa diferença aqui vai dar 14. Certo? Verificado então? Verificado. Tá? Deixa eu sair da sombra. Muito bem. Analise as equações e assinale a equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então, equação do primeiro grau, ela tem que ser escrita. Então, pela definição da equação do primeiro grau, ela tem que ser escrita um coeficiente vezes um x mais um coeficiente vezes um y é igual a uma constante. Tudo que tu consegue, todas essas equações que tu consegue colocar nesse formato aqui, ó, tu pode dizer que é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá? Então vamos analisar cada uma delas. Se tu vai na definição, o que tu tem que considerar, na verdade, é isso aqui. Vou apagar essas respostas aqui. Gente, eu saí correndo de casa para chegar aqui a tempo, né? No tempo que eu tinha combinado com vocês. E suador assim, né? Vim rápido, eu e minha esposa viemos bem rapidinho. Caminhando rápido. Tá? Vamos ver cada um dos itens aqui então. Vocês estão me ouvindo aí? Fala aí. Tudo bem, senhor? Estamos aqui. Sim, senhor. Então, que beleza. Porque ontem eu fiquei dando aula, estava resolvendo uma questão e fiquei, só que a internet tinha caído completamente. E daqui um pouco a minha esposa entra aqui na sala e diz assim para mim, ó, vem cá, tu tá com a internet aí? Eu tô vendo, tu tá há uns 10 minutos falando. E não, eu tô com a internet sim. Fui olhar assim, aparecia o Team Link aberto, tudo certinho, mas estava sem internet. Começou a dar o problema da internet ontem, né? Por isso que eu gravei lá da minha casa hoje no início.
Tá? Então, será que eu consigo colocar essa equação aqui naquele formato? Um coeficiente vezes um x mais um coeficiente vezes um y igual a uma constante? Não, né? E o principal problema é que as incógnitas aqui, ó, os valores incógnitos, eles estão sendo multiplicados. Eu não consigo separar essa multiplicação aqui por uma soma. Se eu conseguisse separar por uma soma, máximo, deixa eu ver, 2xy mais 2xy. Não tem como separar esse produto aqui, né? A não ser genericamente, tu bota y mais y x vezes, mas daí tu não sabe quanto é que vale x. Então, esse aqui não, né? Não é uma equação do primeiro grau. Esse aqui, ó, para colocar nesse formato, o item B para colocar nesse formato, o A vale 2, tá certo? O B, entre aspas, valeria menos 1, só que aqui, ó, tem y vezes y vezes y. Não tem só um fator de y. Então tá, ó, vamos prestar atenção. A equação de primeiro grau com duas incógnitas é um coeficiente que multiplica um fator de y, mais outro coeficiente que multiplica apenas um fator de y igual a 6. A c, perdão. Aqui tu tem três fatores de y, então não está nesse formato aqui, ó. Tá? Por dois fatores que deu problema. E aqui está a constante que a gente precisava. Então no item B também não está. Então, como é que esse aqui está no formato? Sim, ó. O A vale 1, ó. O A vale 1. O B vale menos 1. Tá? Ó. B vale menos 1. E o C, 2008, está valendo. Esse aqui está valendo. Ó. Consegui colocar nesse formato. O A valendo 1, o B valendo menos 1. Se o A vale 1 aqui, fica só x. Se o B vale menos 1 aqui, fica só menos y. E se o C vale 2008, olha só, fica x menos y igual a 2008. É justamente esta equação. Essa equação aqui é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá? Certo? Essa aqui, vamos ver. Ó. O coeficiente A seria igual a 1. O B seria 4. Ó, o B seria 4. E o C tem que ser um valor constante, e não é. Ó. Se fosse assim, tirasse essa parte aqui, isso daria 7. Não. Então, não é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, porque o teu coeficiente Z aqui, ó, não é uma constante, é uma variável. Então, não está valendo. Então, essa aqui descarta. X mais 3 igual a 8. Olha só, o A vale 1. Tá? O B é o que multiplica y. O B vale 0. Tá? Não tem y nessa equação aqui. E lembra que ax mais by igual a c, nem o A nem o B podem ser 0. Né? Então aqui o B seria 0, não é uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Essa aqui é uma equação do primeiro grau com uma incógnita, só a x. E aqui, mesma coisa que aqui, ó. Na letra F é o mesmo problema da letra B. O A vale 2, o B valeria 1, mas só que tem dois fatores de x aqui. Tá? Não é uma equação do primeiro grau. No caso, essa aqui, a letra F, é uma equação do segundo grau, com uma variável, uma incógnita, certo? Então, neste exercício, o que nós temos apenas é a letra C, tá? O exercício 4, muito importante, esse exercício 4, para tu verificar se a solução ali, ó, 4 menos 1 é a solução das equações a seguir. Bom, se x for 4, o y tem que valer menos 1. Isso é o que eu falei antes de sair lá de casa. O que é um valor constante? É um número, João Vitor. Um valor constante é um número. Um valor variável é um espaço onde tu coloca números. X é um valor variável, tá? X é um valor variável, mas 7, por exemplo, é um valor constante, não muda. Certo? É isso.
Os coeficientes A, o coeficiente B e o coeficiente C representam valores constantes. X e Y representam valores variáveis. Ele está usando ali, é esquisito usar esse nome, assim, equações com duas incógnitas, né? Na verdade, a gente vai começar a avaliar infinitas soluções. A gente não, para essas infinitas soluções, o x e o y a gente não costuma chamar de incógnita, daí não é valor incógnito, é variável, valor variável para avaliar justamente as infinitas soluções, dependendo dos valores de x e y. Mas a, b e c, as primeiras letras aqui, a gente usa como valores constantes. É um valor para determinar a equação, o formato de uma equação, tá? Para representar, certo? Ok? Verifique se o par 4 menos 1 é a solução das equações, ali no exercício de número 4. 4 menos 5 é o valor das soluções. Primeiro, olha só o que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Certo? Vamos ver isso que é bem importante de avaliar, tá? Qual é o formato das infinitas soluções dessa equação aqui? É uma equação do primeiro grau. A vale 1, B vale 4 e olha aqui o C, ó, é um valor constante, 15, está valendo. Certo? É uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, mas eu quero saber qual é o formato das infinitas soluções. Que forma tem as infinitas soluções? Se a primeira componente eu chamo de x, a segunda componente, que é o y, eu vou chamar como? Então tá, as soluções são x e y, certo? Mas se a primeira componente é x, como é que eu posso reescrever a componente y? Pensa comigo aqui, ó. X passa para o outro lado, então vai ficar com 4y aqui, 15 menos x, certo? Y é igual a 15 menos a primeira componente, tudo dividido por 4. Então, se a primeira componente é x, a segunda componente, para essa equação aqui, ó, vai ser 15 menos a primeira componente, dividido por 4. Tá? Olha só que loucura. Então, esse aqui é o formato das infinitas soluções que eu tenho para esta equação aqui, ó. Se tu tem a primeira componente, a segunda componente, tu usa a primeira para descobrir. Então, as soluções são dessa forma aqui, sempre nesse formato. E ele está dizendo assim, ó, será que 4 e menos 1 é a solução dessa equação? Ou seja, se x igual a 4, então, olha só, então, 15 menos 4, o y vai ser 15 menos 4 sobre 4, tá? 15 menos 4 dá 11 sobre 4, o que eu sei? É diferente de, o que ele está dizendo ali, menos 1, ó. É diferente do y menos 1, então, qual é a conclusão que tu chega aqui? 4 menos 1 não é solução de x mais 4y igual a 15. Né? Se o x for 4, o y for menos 1, não vai dar 15. Ó. X valendo 4, y valendo menos 1, 4 vezes menos 1, menos 4. Tá? 4 vezes menos 1, menos 4. E menos 4 mais 4 dá 0. 0 não é igual a 15. Tá? Então tá. Para essa equação, se x for igual a 4, para esta equação aqui, ó, se x for igual a 4, o y vai ser 11 quartos. Tá? Então, se ele perguntasse assim, ó, e 4, 11 quartos é a solução da equação? Ah, sim, 4, 11 quartos é a solução dessa equação aqui. Mas 4 menos 1, não é solução.
Pode perguntar. Pergunta agora. Se tu entendeu direitinho. Entendeu? Estão entendendo isso aqui que eu estou falando para vocês? Tá? Entender isso vai depender agora para as próximas. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos, ele te deu, a equação te deu ali ó, um valor de x e um valor de y, e quer saber se tu usar o x, o y correspondente vai resolver a equação, quais são os valores que ele me deu, ó, x valendo 4 e o y valendo menos 1. Se tu, 4 vezes menos 1 dá menos 4, isso aqui é menos 4, e mais 4 dá 0. 4 com menos 4 dá 0, não dá 15. Então 4 menos 1 não é solução, dessa equação aqui, ó, x mais 4y é igual a 15. Porque se o x for 4, o y menos 1 não vai fechar a equação. Isso é o que tu precisa saber, certo? Isso é o que tu precisa saber. Não vai fechar a tua solução. Mas o que eu fiz? Eu cheguei e disse assim, ó, bom, mas como é que é quais são as soluções dessa equação? As infinitas soluções dessa equação. Eu peguei e, como a gente estava resolvendo na tabela lá do exercício 1, certo? Eu disse assim, ó, quem é que tem que ser a segunda componente? Passo o x para o outro lado, 15 menos x. 4 que está multiplicando, passo dividindo, 15 menos x dividido por 4. Então, a segunda componente, como é que eu encontro? Eu pego 15, subtraio a primeira componente e divido por 4. Assim eu encontro todas as soluções desta equação. E, obviamente, se o x for 4, se a primeira componente for 4, a segunda componente não vai ser menos 1, que é o que a gente precisava para verificar se isso aqui é solução ou não da equação. Bem rapidinho, já que o Lucas já falou ali para nós que só faltam 5 minutos, vamos ver o item B, e daí eu quero que tu esboce as infinitas soluções das equações, coloca o formato das infinitas soluções da equação e verifica se 4 menos 1 é solução. Eu vou fazer mais a B aqui e depois eu quero que vocês façam todas as outras. Tá? Olha só. 2x menos 4y igual a 0, certo? Bom, se a primeira componente é x, a segunda componente é y, como é que ela tem que ser? Então vamos ver o formato geral, o formato das soluções. X, quem é que tem que ser o y? Vamos ver quem é que tem que ser o y aqui. Passo o y para o outro lado, 2x igual a 4y, é isolar y, né? O 0 ali descarta, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então eu tenho 2x dividido por 4 é o teu y. Simplifica 2 com 4, divide por 2 em cima, divide por 2 embaixo. X dividido por 2 vai ser a tua segunda componente. A tua segunda componente é só pegar a primeira e dividir por 2. Então, x dividido por 2. Bem fácil aqui, ó, as soluções. Quer ver, ó? O que eu posso pegar como solução? 8. Se x for 8, a segunda componente, 8 dividido por 2 é 4. A solução dessa equação? Sim, porque o formato de todas as soluções é primeira componente e segunda é a primeira dividido por 2. O 16, não, vamos pegar 10. Se x for 10, quem vai ser a segunda? 10 dividido por 2, está aqui, ó, a solução. 10, 5. Se o x vale 10, o y vale 5. Ele está perguntando, será que 4 menos 1 vai ser solução? Vai fazer parte da solução? Claro que não, porque se o x for 4, quanto é que tem que ser o y? Escreve agora, só para a gente terminar, quanto é que tem que ser o y aqui? Se o x for 4, o y tem que ser quanto? Escreve aqui para mim, rapidinho. Estou esperando. Vocês estão dizendo que estão entendendo. Ó, tá aqui, ó. Primeira componente, segunda componente é a primeira dividido por 2. Se o x for 4, o y tem que ser quanto? Responde aí para mim,
Rogério, tá terminando a aula. Senão o Lucas vai dizer pra mim de novo. Corre! Fala! Ligeirinho aí, galera. Ninguém... muito bem, Igor. Obrigado, querido. Olha ali, claro, a segunda componente tem que ser 2. O Lucas, tá vendo? Eu disse, o Lucas falou ali. 4, 2 significa que 4 menos 1 não vai ser solução. Não é solução desta equação, porque o formato das soluções dessa equação é a primeira componente e a primeira componente, a segunda tem que ser a primeira dividido por 2. Se tu usa o x igual a 4, o y com certeza tem que ser 2, não pode ser menos 1. Então aqui no item B não pode. O que eu quero que vocês façam? Terminem essa página 22, tá? E o último exercício. Isso. Tá certo? Termine essa página 22 para quinta-feira. Valeu? Deixa eu ir lá então. Muito obrigado pela presença de todos. Lembrando que a aula que a gente gravou lá na minha casa, que eu gravei lá na minha casa, ela vai demorar um pouquinho mais para sair na internet. Se Deus quiser, hoje à tarde já tem ali esse vídeo, o vídeo dessa aula aqui, tá? Mas da primeira parte vai demorar um pouquinho. Valeu, Deus abençoe a todos, dá um tchau pro YouTube, me encontrem lá, até!